Estação Hamburgo de hoje, sexta-feira. Hoje que dia é mesmo, hein? Hoje é dia 20. Hoje é dia 26 Hoje é de 26 de agosto e eu quero mandar um abraço para minha irmãzinha querida, Cristiane Marco, que está de aniversário hoje, professora Cristiane. Eu tenho duas irmãs, uma que é advogada e outra professora. A outra é a Luciana. Tá? A Tu é a Luciana... ovelha negra da família. Só Não. A minha, na verdade, eu e o Luciano somos a ovelha negra da família. Os dois mais parecidos com o pai. Sim. Tu sabe que a minha mãe é uma santa, né? Uma vez eu vi ela fazendo uma oração na frente da Nossa Senhora Aparecida e era uma santa conversando com outra santa, como diria o Benito de Paula. Que bonito isso, cara. Agora o meu mães, pai, né? o meu pai, né? Um cara que eu tenho lido muito, e aí presta atenção, pessoal que entra muito na internet, aí sem julgamento, sem preconceito. Eu olho para a câmera 1 ou para a câmera 2, Pedro? Para essa aqui, tá? Para a câmera 2. Câmera 2, Clóvis Duarte. Câmera 4. Clóvis Duarte, câmera 2. Uma coisa assim que... O que eu estava falando mesmo? Esqueci. Não, sério agora. Não é. Eu me esqueci completamente. A história da câmera a história da câmera me embananou. Mas assim, eu ia falar uma coisa muito Tá importante. falando da tua mãe, do teu pai, do meu pai. Meu pai é o seguinte. Meu pai era um cara que tomava muito trago fim de semana, muita cerveja. Ele começava na sexta, parava no domingo. Durante a semana ele não bebia uma gota de álcool. Trabalhador, assim, né? Pra caramba. E aí, ele, do relacionamento com a minha mãe, ele gerou 3 filhos, que sou eu, a minha irmã Cristiane, que está de aniversário hoje, parabéns, maninha, e um irmão que faleceu em 2008, que ele faleceu de microcefalia, com 35 anos. Eu já contei isso aqui, mas uma vez eu tinha um amigo de muitos anos aí, e um dia eu disse, eu vou lá ver o meu irmão, porque ele estava vivo e estava no internato. Ele, que irmão? Tem o Paulinho, que está no internato, nunca te contei, ele não. Quantos anos? Então, hoje eu estou falando, ele faleceu com 35. Até os 19 anos, eu e a minha mãe cuidamos dele. Mas a minha mãe, claro, mas eu também ajudava, né? Então, ele não enxergava, não caminhava, né? E foi casualmente o meu pai que conseguiu esse internato para ele, que é o Lar Santo Antônio, que é uma coisa fantástica, sabe? Que é mantido lá pelo governo do estado, pela Prefeitura de Porto Alegre. Era muito respeitado, pela né, iniciativa privada, pelas pessoas que doam, porque lá é deficiência cerebral profunda, né? E o pai, graças a Deus, o pai conseguiu internato para ele lá, depois de muita luta, a gente Viveu conseguiu. quantos anos lá, Fernando? Ele ficou dos 19 até os 35. Faleceu em abril de 2008, né? Então, eu já estou falando isso a público aqui, porque às vezes as pessoas não sabem disso. Não sabem detalhes, Enfim, né? O cara que te conhece há um tempão não sabia Pois disso. é, isso, né? E aí tem a minha irmãzinha, que é a Tita, é a ovelha branca da família, é a Caxias, ela Sim. é, né? Ela já foi diretora de É o escola. orgulho da mãe e do pai. Do meu pai. E uma coisa que eu estava falando antes, que daí, fecha aqui em mim, por favor, a câmera 2, Pedro, que eu quero falar uma coisa muito importante para o senhor e para a senhora, para os jovens. A gente precisa lutar contra o preconceito, contra qualquer tipo de preconceito, tá? Por que eu estou falando isso? O Fernando tem que se batendo de rir. Eu entrei no site do Henri Cristo, aquele que diz o meu pai. Sabia que tu era fã dele. E eu comecei a ler o que ele escreve. E eu vou fazer um desafio para vocês, leiam o que ele escreve. Legal. Cara, ele escreve muita coisa boa, ele é uma pessoa do bem. Se ele acredita que é o Filho de Deus, entendeu? Vai que seja, tu entende? Mas ele é... Vai ter 98% da população brasileira vai gritar aqui na minha frente e vai dizer, não, ele não é, ele é um falso profeta. É que ele é cômico, né? Uma imagem cômica. Mas aí até isso, quando ele diz, quando falam para ele, por que tu participa desses programas lá, tipo o Banheiro do Gugu, tipo Pânico lá, né? Ele disse assim, porque a palavra do meu pai precisa ser levada em todos os lugares, inclusive com bom humor. E o que ele fala ali faz muito sentido, entendeu? Eu não sou adepto, eu não sou seguidor do Henrique Cristo. O que o teu guru diria sobre isso aí? O Sai Baba. O Sai Baba diz uma coisa curiosa, que é o seguinte, Satya Sai Baba, ele diz assim, deixem florescer as religiões, porque todas elas falam do amor de Deus. Meu Deus do céu. Muito bonito, cara. Muito bonito. Em todo momento em que o nome de Deus for louvado, essa religião é boa. Então, assim, porque esse é o princípio da liberdade religiosa garantida. Como é que ele falou no início? Deixem florescer as religiões. Não seria deixe florescer a palavra? Porque as não, religiões porque assim, porque a palavra é uma coisa muito as religiões circunscrita à Bíblia. Da... E tem religiões que elas não têm muita palavra, elas têm mais rituais, têm mais dança. Tem religiões indígenas, por exemplo, que tem a dança. E tem muita gente que critica, porque é tipo aquela história do explorador que quando veio aqui, viu um índio ajoelhado na frente de um tótem, ele se matou de rir.
e depois ele matou esse índio e se ajoelhou na frente da cruz. Aham, Né? Então é essa lógica de dominação, de tipo assim, ó, o que para mim é religião, para ti é crença, aí a minha religião é a que serve. Agora, não, o Rodenbusch acredita lá acredita em fada, imagina. O Rodenbusch acredita em gnomo, em santo. Eu não acredito em santo, eu sou melhor do que ele. E aí começa a ter o perigo do farisaísmo e da hipocrisia, entendeu? Exato, com E certeza. eu acho que a religião maior é o amor. No momento que tu ama, que tu está desprovido de qualquer tipo de preconceito, e é por isso que eu falei do Henrique Cristo, sabe? Que quando tu vai lá ler o que o cara escreve, hoje- Pablo é muito legal. Sim, eu já li algumas coisas, já vi isso na internet. Pablo, eu tô Tu viu abismado hoje? hoje. Nós estamos- né? Olha o que é... Papo cabeça, né? Não, o papo cabeça hoje. Mais ou aqui, menos, né? até porque o que deu uma hora, deu uma maluquice ali no Fernando que ele esqueceu. O que eu Foi tava uma falando cabeça. mesmo? Eu estava falando do meu pai, do Henrique Cristo. Não, mas palavras sábias, eu acho que todos nós já passamos por momentos de religião, de escolhas de religião. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Nós estamos num momento de escolhas e com certeza a escolha que os nossos pais fizeram quando a gente era criança em relação à religião e tal, nos deixaram de uma certa forma mais próximos do Papai do Céu lá em cima. É uma Porque pena, eles querem o nosso bem, nossos pais sempre querem. Pai e mãe sempre querem o nosso bem. Eu só acho uma coisa, sempre penso, todo dia eu penso isso, que é uma pena que a gente, a maioria, 99,9% dos cristãos, né, que acreditam em Deus, né? Se acham? Que se acham cristãos e tal, só buscam Deus, Jesus, a palavra, quando precisam, né? Isso é uma grande falha, né? A gente só precisa, eu sou um exemplo disso, eu procurei, me ajoelhei para falar com Deus a primeira vez de verdade mesmo, quando eu precisava muito dele, muito mesmo, né? Então a partir dali que ele me respondeu, né, de verdade, eu costumo não me esquecer dele todos os dias, pelo menos para pedir desculpa pelos meus erros e agradecer pelas as bênçãos aí, né? Então fica a dica aí, não procura só quando tá precisando, senão não tem graça, né? É verdade. Vamos lá, o Dançando, a Mostra de Dança Cidade de Novo Hamburgo, 28ª edição, terminou na semana passada. Gente, eu preciso dizer isso para vocês aqui. Nós tivemos 210 coreografias sendo apresentadas no Centro Municipal de Cultura, mais as mostras paralelas que aconteceram na empresa Sinoscar. Que coisa bonita dentro da empresa Sinoscar. Um abraço para o Marlon, a gerência lá. O pessoal abrindo as portas para dança ao lado daqueles automóveis bonitos todos. Fernando, eu lá. ia te fazer essa pergunta fora do ar. Cara, será que esse teu evento que tu organiza há tantos anos, será que esse evento não é um dos maiores que a gente tem, de repente, na América do Sul, na América Hoje Latina? é um dos maiores do Rio Grande do Sul. É um dos eventos, são 28 anos de estrada, né? E esse evento foi baseado na Mostra de Dança da cidade de Joinville. E lá acontece muito isso, a dança em igrejas e praças e piscinas, em tudo que é lugar. A gente já fez isso tudo em Novo Hamburgo também, está fazendo. Então, mais de 600 bailarinos participaram. Houve um crescimento muito grande de qualidade das crianças dentro do nosso Dançando. Ficou séria a coisa. Nossa, isso aí. Olha, A sábado possibilidade de estabelecer o evento em lei. Há essa possibilidade? Existe, claro. A gente comentou isso semana É. passada ainda. Projeto de lei. Isso aí devia ser um Projeto calendário. de lei, uma fixo, discussão né? com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, com Pensa bem, na verdade... Com mais recursos A também, dança- né? Essa Sim. semana foi votado na Câmara o plano, né? Foi aprovado Sim, o Plano Municipal de Cultura, então né? muito importante Olha também. só, No momento que é a estabelecido dança- por lei, acabou o problema de estar em lei, o Já município era, tem que entrar com a subvenção e não tem conversa. Né? Olha só, mais de 600 bailarinos, 14 cidades representadas, 210 coreografias, foram 14 ou 15 horas de dança na cidade, o crescimento muito grande de qualidade das crianças, principalmente, né, da criançada, o que nos remete a, em 2017, na 29ª edição, aumentar de repente o número de participantes, aumentar o número de dias talvez, mas essa história, para mim é uma menina dos olhos, a questão da dança, por exemplo, que aconteceu no Colégio Marista Pio XII, na Sinoscar, na Praça da Cidade, na Itinerante, igreja, dentro da piscina, em tudo que é lugar.
E a dança, de uma certa forma, ela é cultura, ela é esporte, e o atividade, dançando é turismo para nossa cidade. Eu ia te perguntar isso, Fernando. Tu tem uma noção, claro que tu deve ter uma noção, assim, de quantas pessoas vieram para Novo Hamburgo tipo, pessoas de fora que vieram se apresentar com, tipo, veio alguém de São Leopoldo, veio de outras cidades, veio com a família para assistir. Tu tem uma noção de número, assim, aproximado? É um pouco difícil isso, mas a cidade, de uma certa forma, as pessoas vêm para almoçar aqui ou jantar na cidade. Jantar. As empresas de ônibus eram ônibus estacionados na frente do Centro de Cultura, então são ônibus, quer dizer, eles geram uma economia para as pessoas que é muito importante. Eu queria fazer esse registro do Dançando, né? E as imagens, queremos imagens. As imagens vão estar no programa Para dar uma palhinha na estação. O Hamburgo não tá no prelo ali, não tá no prelo, agora não tá. Uma mini palhinha nós merecia, né? Bom, nós passamos 2 blocos e não falamos de política ainda. E por mim a gente nem fala. Não sei, olha, no terceiro bloco, quem sabe, a gente vai para mais um intervalo e volta em seguidinha, porque nós vamos falar sobre o Festival de Cinema de Gramado. Sônia Braga, gente, Estação Hamburgo de hoje.